Boa tarde. Audiência pública, avaliação e cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Realização: Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças. Prefeito Ari do Prado, Vice-Prefeito Angenor da Rocha Correia, Secretário de Finanças Débora Adriana Sampietro, Contador Claudinei Marcelo Klein e Claudinei Marcelo Klein na apresentação. Objetivo: apresentação dos relatórios quadrimestrais de avaliação e cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Princípios constitucionais que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios basilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF: planejamento, transparência, participação popular, equilíbrio, preservação do patrimônio público, limitação da despesa, controle do endividamento público. Tópicos da apresentação: a receita, despesa, despesa com pessoal, despesa com educação, despesa com saúde e dívida pública. Receita: receita estimada, meta de arrecadação e arrecadada. Receita estimada versus metas de arrecadação no primeiro quadrimestre. Receita corrente: R$ 86.832.128,32. Essa é a receita previsão atualizada. A meta de arrecadação seria R$ 28.944.042,77. Receita tributária: R$ 15.873.845,99. R$ 5.291.282. Receita de contribuições: R$ 1.320.079,69. A meta: R$ 440.026,56. Receita patrimonial: R$ 497.773,48. A meta seria R$ 165.924,49. Receita de serviços: R$ 2.511.327,38. A meta: R$ 837.109,13. Transferências correntes: R$ 66.215.101,78. A meta: R$ 22.071.700,59. Outras receitas correntes: R$ 404.000. A meta de arrecadação: R$ 138.000. Receitas de capital: R$ 722.163,47. Meta de arrecadação: R$ 240.721,16. Transferência de capital: R$ 722.163,47. A meta de arrecadação: R$ 240.721,16. Receita intraorçamentária: R$ 1.291.845. A meta: R$ 430.615. Total das receitas: R$ 88.846.136,79. A meta de arrecadação primeiro quadrimestre: R$ 29.615.378,93. Meta de arrecadação versus receita arrecadada no primeiro quadrimestre. As receitas correntes: a meta de arrecadação R$ 28.944.042,77. Receita arrecadada R$ 26.159.313,62. 90,38% da meta foi arrecadada. Receita tributária: a meta de arrecadação R$ 5.291.282,00.
Receita arrecadada R$ 2.527.040,24, 47,76%. Receita de contribuições. A meta R$ 440.026,56, arrecadado R$ 497.395, 113,2%. Receita patrimonial. A meta R$ 165.924,49, receita arrecadada R$ 452.800,80, 272,9%. Receita de serviços. A meta R$ 837.109,13, a receita arrecadada R$ 204.434,31, 24,42%. Transferências correntes. A meta R$ 22.071.700,59, arrecadado R$ 22.400.226,76, 101,49%. Outras receitas correntes, 138.000 a meta e a receita arrecadada R$ 77.510,56, 56,17%. Receitas de capital, R$ 240.721,16 é a meta, a receita arrecadada R$ 74.584,46, 30,98%. Receita intraorçamentária, R$ 430.615. A receita arrecadada, R$ 456.825,89, 106,9%. Total da receita, meta de arrecadação, R$ 29.615.378,93. A receita arrecadada, R$ 26.690.723,97. Então, foi arrecadado 90,12%, referente à meta que estava prevista. É um gráfico para apresentar. Comparativo da receita arrecadada do primeiro quadrimestre 2024 com o quadrimestre de 2025. Receitas correntes. Primeiro quadrimestre de 2024, R$ 33.738.783,98. Primeiro quadrimestre de 2025, R$ 26.159.313,62, 77,53%. Receita tributária, R$ 6.810.635,33 no primeiro quadrimestre de 2024 e 2025, R$ 2.527.040,24, 37,10%. Receita de contribuições. Primeiro quadrimestre de 2024, R$ 511.342,55. Primeiro quadrimestre de 2025, R$ 497.300,95, 97,25%. Receita patrimonial, R$ 1.379.010,24. No primeiro quadrimestre de 2024, 2025, R$ 452.800,80, 32,84%. Receitas de serviços. Primeiro quadrimestre de 2024, R$ 239.898,69. Primeiro quadrimestre de 2025, R$ 204.434,31, 85,22%. Transferências correntes. No primeiro quadrimestre de 2024, R$ 24.750.012,90. 2025, R$ 22.400.226,76, 90,51%. Outras receitas correntes.
Primeiro quadrimestre de 2024, R$ 47.884,27. 2025, R$ 77.510,56, 161,87%. Receitas de capital, R$ 1.649.268,28 em 2024, 2025, R$ 74.584,46, 4,52%. Receitas intraorçamentárias, primeiro quadrimestre de 2024, R$ 471.052,51. 2025, R$ 456.825,89, 96,98%. Total das receitas, primeiro quadrimestre de 2024, R$ 35.859.104,77. No primeiro quadrimestre de 2025, o total das receitas foi R$ 26.690.723,97, 74,43%. Um gráfico para representar o slide anterior. Comparativo da receita por natureza, no primeiro quadrimestre. As receitas tributárias, a arrecadação foi R$ 2.527,40,24, 9,47% em relação ao total das receitas do primeiro quadrimestre de 2025. Dentro dessas receitas tributárias, são impostos, R$ 2.282.123,80, 8,55%. E taxas, R$ 244.916,44, 0,92%. Contribuições, R$ 497.300,95, 1,86%. Receita patrimonial, R$ 452.800,80, 1,70%. Receita de serviços, R$ 204.434,31, 0,77%. Receitas de transferências, R$ 22.400.226,76, 83,93%. Outras receitas correntes, R$ 77.510,56, 0,29%. Receitas de capital, R$ 79.584,46, 0,28%. Receitas intraorçamentárias, R$ 456.825,89, 1,71%. Total das receitas, R$ 26.690.723,97, 100% da receita que foi arrecadada. Um gráfico para representar o slide anterior. Demonstrativo de receita arrecadada por fonte de recurso no primeiro quadrimestre. Recursos ordinários, que é os recursos livres que o executivo tem. R$ 18.141.805,28, 67,97%. Contribuição para a iluminação pública, R$ 70.589,72, 0,26%. FETAB, R$ 740.995,39, 2,78%. Outros recursos vinculados, R$ 352.493,72, 1,32%. Recursos vinculados à saúde, R$ 960.674,20, 3,60%.
recursos vinculados à educação e outros programas, R$ 5.351.515,81, 20,05%. Recursos vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 48.744,28, 0,18%. Recursos vinculados ao regime próprio de previdência social, R$ 1.023.905,57, 3,84%. Total geral, os R$ 26.690.723,97. Um gráfico representando o slide anterior. Despesas. As despesas atualizadas e as realizadas. As realizadas que foram empenhadas, liquidadas e pagas. Despesas previstas versus atualizada. Despesas correntes, R$ 74.824.880,39. Atualizada, R$ 76.473.251,23. Pessoal e encargos sociais, R$ 35.040.578,25. Era a prevista, atualizada, R$ 35.432.546,81. Juros e encargos da dívida. Prevista R$ 950.000. Atualizados R$ 950.000. Outras despesas correntes. Prevista R$ 38.834.302,14. Atualizada R$ 40.090.704,42. Despesas de capital. Prevista R$ 8.917.484,16. Atualizada R$ 8.555.984,16. Investimentos. Previsto R$ 7.917.284,16. Atualizada R$ 7.555.784,16. Amortização da dívida e sentenças, R$ 1.200.000. Continua atualizada R$ 1.200.000. Despesas intra-orçamentárias, R$ 2.089.041,33. Permanece a atualizada R$ 2.094.041,33. Reserva de contingência, 485.000 era prevista e manteve atualizados 485.000. Total geral da despesa orçada, prevista R$ 86.316.405,88. Atualizada R$ 87.608.276,72. Despesas empenhadas. Despesas correntes, R$ 28.355.060,43. Pessoal e encargos sociais, R$ 11.861.514,16. Juros e encargos da dívida, R$ 64.792,90. Outras despesas correntes, R$ 15.828.753,37. Despesas de capital, R$ 1.996.550,67. Investimento, R$ 1.039.004,97. Amortização da dívida e sentenças, R$ 957.545,70. Despesas intra-orçamentárias, R$ 568.328,76. Total geral da despesa empenhada, R$ 30.919.939,86.
Despesas liquidadas. Despesas correntes, R$ 22.365.718,80. Pessoal e encargos sociais, R$ 11.679.130,15. Juros e encargos da dívida, R$ 234.784,32. Outras despesas correntes, R$ 10.451.804,33. Despesas de capital, R$ 1.278.931,53. Investimentos, R$ 959.819,92. Amortização da dívida e sentenças, R$ 319.111,61. Despesas intraorçamentárias, R$ 568.328,76. Total geral de despesas liquidadas, R$ 24.212.979,09. Despesas pagas. Despesas correntes, R$ 21.583.955,96. Pessoal e encargos sociais, R$ 11.445.895,62. Juros e encargos da dívida, R$ 234.784,32. Outras despesas correntes, R$ 9.903.276,02. Despesas de capital, R$ 1.270.963,78. Investimento, R$ 951.852,17. Amortização da dívida e sentenças, R$ 319.111,61. Despesas intraorçamentárias, R$ 425.823,94. Total geral de despesas pagas, R$ 23.280.743,68. Despesas empenhadas versus as liquidadas. Despesas correntes empenhadas, R$ 28.355.060,43. Liquidadas, R$ 22.365.718,80. 78,88% das despesas empenhadas foram liquidadas. Pessoal e encargos sociais. Empenhadas R$ 11.861.514,16. Liquidadas R$ 11.679.130,15. 98,46%. Juros e encargos da dívida. Empenhados R$ 664.792,90. Liquidadas R$ 234.784,32. 35,32%. Outras despesas correntes. Empenhado R$ 15.828.753,37. Liquidados R$ 10.451.804,33. 66,3%. Despesas de capital. Empenhado R$ 1.996.550,67. Liquidado R$ 1.278.931,53. 64,6%. Investimentos, R$ 1.039.004,97. Liquidada R$ 959.819,92. 92,38%. Amortização da dívida e sentenças, empenhado R$ 957.545,70. Liquidado R$ 319.111,61. 33,33%. Despesas intraorçamentárias, empenhado R$ 568.328,76. Liquidado R$ 568.328,76. 100%. Total geral das despesas,
Empenhado, R$ 30.919.939,86. Liquidado, R$ 24.212.979,09. 78,31%. Despesas liquidado versus despesas pagas. Despesas correntes liquidadas, R$ 22.365.718,80. Paga, R$ 21.583.955,96. 96,50%. Pessoal e encargos sociais. Despesas liquidadas, R$ 11.679.130,15. Despesas pagas, R$ 11.445.895,62. 98%. Juros e encargos da dívida. Liquidado, R$ 234.784,32. Paga, R$ 234.784,32. 100%. Outras despesas correntes. Liquidado, R$ 10.455.804,33. Pago, R$ 9.903.276,02. 94,75%. Despesas de capital. Liquidado, R$ 1.278.931,53. Pago, R$ 1.270.963,78. 99,38%. Investimento, R$ 959.819,92. Pagos, R$ 951.852,17. 99,17%. Amortização das dívidas e sentenças, R$ 319.111,61. Pago, R$ 319.111,61. 100%. Despesas intraorçamentárias. Liquidados, R$ 568.328,76. Pago, R$ 425.823,94. 74,93%. Total geral da despesa, liquidado R$ 24.212.979,09. Pago, R$ 23.280.743,68. 96,15% das despesas liquidadas estão pagas. Um gráfico demonstrando o slide anterior das despesas liquidadas versus as pagas. Balanço orçamentário. Demonstrativo de déficit ou superávit orçamentário do primeiro quadrimestre. Receitas. Previsão atualizada, R$ 88.846.136,79. Receita realizada, R$ 26.690.723,97. Créditos abertos por superávit financeiro, R$ 562.139,93. Despesas. Dotação atualizada, R$ 87.608.276,72. Despesas empenhadas, R$ 30.919.939,86. Despesas liquidadas, R$ 24.212.979,09. Despesas pagas, R$ 23.280.743,68. Então, nós temos um superávit orçamentário de R$ 3.039.884,81. Gestão fiscal. Os limites constitucionais, Fundeb 70% do magistério, educação 25%, saúde 15% e despesa com pessoal 54%. Despesas com educação.
Aplicação do Fundeb. Fundeb, R$ 4.620.257,42, 100%. Receita do Fundeb, R$ 4.587.120,44. Rendimento da aplicação do Fundeb, R$ 33.136,98. Aplicação mínima, remuneração do magistério, R$ 3.234.184,19, o que seria os 70%. E o valor aplicado em remuneração do magistério foi R$ 4.046.339,62, 87,58%. Cálculo com educação 25%. Receitas resultando de impostos e transferências de impostos, R$ 21.067.791,35. Valor mínimo a ser aplicado com educação nos 25%, R$ 5.266.947,84. Despesas liquidadas, R$ 2.057.802,33. Deduções do Fundeb 20%, R$ 3.744.623,25. Valor aplicado em modalidade de ensino, R$ 5.083.425,58. Percentual aplicado, 27,54%. Despesas com saúde. Cálculo de saúde, os 15%. Receita base de cálculo para aplicação em saúde, R$ 21.067.791,35. Aplicação mínima em saúde dos 15%. Teria que aplicar R$ 3.160.168,70. Total de recurso aplicado, foi aplicado R$ 4.216.550,37. Aplicado 20,01%. Valor aplicado acima do limite, R$ 1.056.381,67. Gasto com pessoal. Gasto com pessoal. O gasto com pessoal é feito em cima dos últimos 12 meses. Gasto com pessoal e encargos no executivo, R$ 36.074.073,60. No legislativo, R$ 1.915.018,86. Um total de R$ 37.989.092,46. Despesas não computadas para o percentual com gasto com pessoal. No executivo, R$ 1.716.749,38. No legislativo não tem despesas não computadas, o total R$ 1.716.749,38. Despesas líquida com pessoal. No executivo, R$ 34.357.324,22. No legislativo, R$ 1.915.018,86. Total, R$ 36.272.343,08. Receita corrente líquida dos últimos 12 meses, R$ 85.718.013,46. Percentual de aplicação sobre a receita corrente líquida, por entidade, no executivo 40,08%, legislativo 2,23%. Total geral 42,31%. Gasto com pessoal do executivo, total de despesas com pessoal R$ 34.357.324,22, 40,08%.
O limite máximo seria de R$ 46.284.727,27, 54%. Limite prudencial, R$ 43.973.340,90, 51,30%. Limite de alerta, R$ 41.658.954,54, 48,60%. Receita corrente líquida ajustada, R$ 85.718.013,46. Gasto com pessoal consolidado, total com pessoal, R$ 85.713.013,46, 42,31%. O limite máximo consolidado seria de R$ 51.830.808,08, 60%. O limite prudencial, R$ 48.859.267,67, 54%. E o limite de alerta, R$ 46.287.727,27, 54%. Receita corrente líquida ajustada, R$ 85.718.013,46. Ali em cima, na primeira linha, despesa total com pessoal, ficou incorreto esse valor, ficou o valor da despesa corrente líquida ajustada. O valor correto seria os R$ 36.272.343,08, que é a despesa líquida com o pessoal do Executivo mais a do Legislativo. Dívida consolidada e dívida consolidada líquida. Conceito de dívida consolidada líquida. Dívida consolidada líquida compreende o montante total das obrigações financeiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29. A dívida consolidada líquida, por sua vez, é obtida deduzindo da dívida consolidada os valores de ativo disponível e haveres financeiros líquidos dos valores inscritos em restos a pagar processados, depósitos restituíveis, conforme estabelece o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida consolidada líquida. Composição da dívida, dívida consolidada, R$ 4.231.617,69. Ativos disponíveis e haveres financeiros, R$ 11.888.345,02. Restos a pagar processado, R$ 38.250. Depósitos restituíveis e valores vinculados, R$ 158.382,68. Disponibilidade financeira líquida, R$ 11.691.712,34. Dívida consolidada líquida, R$ 7.460.094,65. Limites legais da dívida e da dívida consolidada líquida. Composição dos limites da dívida. Receita corrente líquida ajustada, R$ 85.718.013,46. Dívida consolidada líquida, R$ 4.231.617,69. Percentual da dívida consolidada, 4,94%. Dívida consolidada líquida, R$ 7.460.094,65. Percentual da dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida, 8,70%. Outros valores que não integram a dívida consolidada e precatórios posteriores a 5/5/2000, não temos nenhum valor.
limite legal da dívida consolidada líquida, 120% sobre a receita corrente líquida. Então, o limite legal poderia pegar até R$ 102.861.616,15. O limite de alerta seria 108%, R$ 92.275.454,54. Conclusão. Os dados aqui apresentados são oriundos dos relatórios bimestrais e quadrimestrais em cumprimento ao disposto da Lei Complementar nº 101 de 2000, artigo 9º, inciso 4º. Em resumo, a análise dos resultados fiscais relativos ao primeiro quadrimestre do exercício de 2025 evidencia de forma aberta e concisa o cumprimento de metas e princípios da gestão fiscal responsável, definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e, como consequência, a manutenção do equilíbrio fiscal do município de Gaúcho do Norte. Cremos que o cumprimento das metas fiscais expressa o compromisso desta administração com a disciplina fiscal, a seriedade na gestão de recursos públicos. Isto posto, entendemos que a análise da avaliação dos cumprimentos das metas fiscais demonstram com clareza o esforço do prefeito municipal, secretários e demais servidores, que de forma direta ou indireta contribuem para a correta aplicação dos recursos públicos. Muito obrigado.